Jornalista Luzenor de Oliveira, Camilo Santana está em céu de brigadeiro, Luzenor. Está nas nuvens com bom conceito e também que angaria aí dentro e fora do governo, Luzenor. Bom dia! Bom dia, Marcos Surlan. Bom dia a você, ouvinte internauta. O ministro Camilo Santana é referência dentro e fora do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tem uma frase popular, um dito popular, Marcos Surlan, que diz o seguinte: quem planta, colhe. Quem planta o bem, colhe o bem. É assim a agenda do ministro da Educação, Camilo Santana. O Carlos Silva nos trouxe números que mostram as razões que levaram Camilo a essa projeção nacional. Ao assumir o Ministério da Educação, Camilo encontrou um verdadeiro canteiro de obras paradas nos 5.560 municípios brasileiros. Eram mais de 5.000 obras paralisadas. Creches, escolas, quadras esportivas, obras que foram abandonadas ao longo do tempo ou por negligência na relação entre municípios e governo federal ou pelo descaso das autoridades de não definirem como prioridade essas ações na área da educação. Resultado, em 2 anos, pouco mais de 2 anos, Camilo, ao lançar o Pacto Nacional pela Retomada das Obras Paralisadas, conseguiu, na parceria com os estados e os municípios, concluir pelo menos 3.296 obras. Entre essas obras, dezenas aqui no estado do Ceará. Muitos municípios, os prefeitos se sensibilizaram com o apelo do ministro da Educação, Camilo Santana, com o apelo da presidente do FNDE, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, Fernanda Pacobaíba, correram, apresentaram documentação, legalizaram a relação entre município e União e garantiram esses recursos para conclusão de obras que hoje estão sendo úteis na vida de famílias pobres do interior do Ceará, da região metropolitana de Fortaleza, de pais e mães que precisam deixar suas crianças na escola ou na atividade esportiva por meio dessas quadras recém-inauguradas pelo Ministério da Educação. Essa imagem das obras retomadas e concluídas não é apenas no Ceará, mas se espalha por todo o Brasil. Daí essa projeção, Marcos Surlan, que o Camilo Santana ganhou em todo o país. Jornalista Luzenor de Oliveira, aqui e acolá, Luzenor. O nome do ministro Camilo Santana, ele surge como alternativa no PT para uma candidatura presidencial caso o presidente Lula decline da reeleição. O Camilo está no jogo da sucessão presidencial, Luzenor? O Camilo é citado pelo desempenho que tem à frente do Ministério da Educação, pela projeção e visibilidade que ganhou, pelos projetos realizados, principalmente o Pé de Meia, que é aquele programa que garante um auxílio mensal de R$200 para os estudantes da rede pública, do ensino médio da rede pública, que alcance um número de frequência, que alcancem a frequência X a cada mês. E ao longo dos 3 anos, se esse estudante garantir a conclusão do ciclo do ensino médio, esse estudante garantirá pelo menos R$9.200. Uma poupança construída ao longo desse período. E o Pé de Meia chega com esse auxílio, é uma realidade na vida de pelo menos 4 milhões de alunos da rede pública de todo o Brasil, como uma ajuda para estimular que esses estudantes permaneçam na sala de aula e não se antecipem para entrar no mercado de trabalho. A vida, Marcos Surlan, é feita de oportunidades e na política você não pode atropelar o calendário. É justamente isso que o ministro da Educação, Camilo Santana, vem fazendo. Ele sabe que aos poucos consolidou uma imagem consolidada com popularidade em alta no Ceará. E entre os ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Camilo sempre é um dos mais citados pelas ações na área da educação. Então, isso o permitiu ser chamado, ser lançado, ser citado, não lançado, ser citado como os nomes que o PT guarda como reserva para uma eventual disputa presidencial
Claro, se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declinar, desistir de um novo mandato na disputa de 2026. Não é isso que está acontecendo, porque o presidente Lula tem dito ao PT e aos aliados que é, sim, candidato pela 4ª vez à presidência da República. Candidato pela 5ª vez e, nesse cenário que ele mesmo traça, presidente da República pela 4ª vez. Claro, temos uma disputa acirradíssima pela frente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ocupa o cargo pela 3ª vez e sonha com o 4º mandato. Jornalista Luzenor de Oliveira, muitos acontecimentos virão por aí nessa sucessão presidencial, né, Luzenor? Sem dúvida, Marcos Furlan, nós estamos aí começando a campanha, a pré-campanha eleitoral, tem muito movimento, tanto aqui no Ceará, quanto em todo o Brasil, quanto na disputa pela presidência da República. Tem muitos movimentos, por exemplo, hoje tem a formação da Federação União Brasil PP. São 2 partidos que se unem para atuarem de forma conjunta entre janeiro de 2027 e dezembro de 2030. A federação é um instrumento criado pela legislação partidária eleitoral que permite 2 ou mais siglas se unirem para atuarem de forma conjunta no poder legislativo. O União Brasil e o PP são 2 legendas divididas entre integrantes do governo Lula, porque muitos militantes parlamentares têm cargos na administração federal, tanto União Brasil quanto o PP, e os 2 partidos também têm uma linha de oposição, uma linha crítica. Ambas as siglas integraram a base de sustentação ao governo do então presidente Jair Bolsonaro. São deputados federais e senadores que estão ali, pertinho, próximo ao poder, que quando são chamados a indicar apadrinhados, aliados para cargos, o fazem e em contrapartida votam com o governo no poder legislativo. Essa votação, tanto dos deputados federais e senadores do União Brasil e do PP, não tem sido na mesma proporção dos cargos que os 2 partidos ocupam na esplanada dos ministérios. A formação, a formalização, a oficialização da Federação União PP se dará hoje em Brasília. Cada partido vai realizar a sua convenção e decidir que aceita as regras, as normas para compor essa federação. A federação vai se chamar União Progressista, que nasce com pelo menos 110 deputados federais e um fundo eleitoral para as eleições de 2026 superior a 1 bilhão e 200 milhões de reais. Fundo eleitoral é um dinheiro que é destinado no orçamento da União para os partidos bancarem a campanha a cada eleição. E esse dinheiro, o volume desses recursos é definido de acordo com o número de deputados federais que cada sigla elege na eleição anterior, ou seja, esse fundo eleitoral foi definido com base no número de parlamentares, deputados federais, eleitos em 2022. De lá para cá, as siglas com o maior fundo eleitoral por ordem é o PL, o PT, depois vem o União Brasil, PP e o PSD. São os partidos que mais elegeram deputados federais. Então, Marcos, é uma grana formidável. União Brasil, PP, surge como federação com um fundo eleitoral de 1 bilhão e 200 milhões de reais para as eleições de 2026. Os 2 partidos ainda estão dentro do governo federal e nessas convenções de hoje, União Brasil e PP dirão aos seus militantes, aos seus parlamentares que devem ficar no governo até o dia 31 de dezembro. As lideranças nacionais do União Brasil e PP não querem criar o constrangimento para os aliados que estão abrigados na esplanada dos ministérios, porque em abril todos estarão deixando os cargos porque irão disputar as eleições de 2026. Ou seja, a criar o constrangimento apenas por esse intervalo de 10 meses, o PP e a União fazem a opção de adiar essa imposição de dizer, ao formar a federação, que os militantes com mandatos ou sem mandatos, ou que representem os 2 partidos no governo federal, devem deixar os cargos imediatamente. Não.
As lideranças nacionais dessas duas siglas optaram por dar essa recomendação. Cada um vai ficar por questão pessoal no governo, mas até o dia 31 de dezembro todos devem deixar os cargos. E essa federação, União Brasil-PP, tem impacto aqui no Ceará porque faz parte também da montagem do palanque da oposição na corrida pelas eleições de 2026 ao Palácio da Abolição e ao Senado. O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, é um dos expoentes a se filiarem à União Brasil. Roberto vai estar hoje em Brasília acompanhando essa convenção nacional do União Brasil, do PP, porque tem interesse direto. O ex-prefeito Roberto Cláudio surgiu como pré-candidato ao governo do estado, mas com a citação, com a entrada de Ciro Gomes como possível filiado ao PSDB, Ciro entraria na condição de candidato ou de pré-candidato ao governo do estado, tirando Roberto Cláudio dessa agenda, pelo menos por enquanto, tirando no sentido de recompor, de uma recomposição, mas não de briga. Mas daqui a pouco a gente volta a falar ainda sobre o cenário político no Ceará, as agressões do ex-presidenciável Ciro Gomes contra o ministro da Educação Camilo Santana e contra a prefeita de Crateús e ex-senadora Janaína de Freitas vão render ações na justiça.